Hello, hi, how are you, sexto ano? Bom, meninos, a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a fazer na semana passada. Só que eu pedi, numa das atividades que vocês fizeram, que era para estudar e rever o verb to be, ou seja, o verbo to be. E aí, vocês estudaram? Deram uma olhada no verbo to be? Vocês lembram o que é o verbo to be? Será que lembram? É o verbo ser ou estar. Ele significa ser ou estar. Vai depender da frase. Então, vamos passar aqui adiante. Bom, em inglês, a gente tem três tipos de frases: affirmative, negative e interrogative, ou seja, frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. A gente vai relembrar e vai ver essas três frases, tá? Vamos lá. Subject. Vocês lembram dos subjects, que são os sujeitos? Vamos relembrar? Bom, aqui estão eles. Acompanhem comigo. I, you, he, she e o it. We, you e they. O que significa I? É a primeira pessoa do singular, eu. You, a segunda pessoa do singular, você. Ou tu. He, she ou it são as terceiras pessoas do singular, tá? O he, ele é ele, que se refere a um homem. Por exemplo, quando eu digo Marcos, ele, eu substituo pelo pronome sujeito, he, ele. She significa o quê? Ela. Então, quando eu me refiro ao menino, uma menina, Maria, por exemplo, se eu for substituir o nome Maria por um pronome sujeito, é she. O it significa ele ou ela. Mas quando eu me refiro a um animal ou um objeto, por exemplo, o cachorro, ele, the dog. Quando eu quero substituir a palavra the dog e o cachorro, em inglês eu uso o it, tá? We significa nós, primeira pessoa do plural. You significa vocês ou vós, a tradução em português, que é a segunda pessoa do plural. They significa eles ou elas, usado para se referir a mais de uma pessoa, a mais de um objeto, tá? Mais de um animal, they, eles ou elas. Então, esses são os sujeitos que a gente já viu anteriormente. A gente só está revisando. Bom, a gente vai ver as formas do verbo be. Aqui só foram os sujeitos, agora a gente vai ver o verbo be na forma longa, completa, e na forma short, que é abreviada ou reduzida, forma curta, tá? Dos sujeitos com o verbo to be. Vamos lá. Vocês lembram que o verbo be são três? É o am, o is e o are. Eles significam ser ou estar. Eles são a forma do verbo be conjugado. Por quê? Porque o verbo be, eles são verbos irregulares. Quando a gente conjuga ele, ele muda para essas três formas, he, she ou it. Bora lá dar uma olhada neles. Bora lá. Quando eu falo sujeito I, o verbo be é am. I am, eu sou ou estou, já que o verbo be significa ser ou estar. You, o verbo be é o verbo are. You are, você é ou você está. He, para o sujeito he, o verbo be é o is. He is, ele é ou ele está. She, o verbo be, para o sujeito she é is. She is, ela é ou ela está. It is, para o sujeito it, o verbo be é o is. It is, ele ou ela é ou está.
Vamos ver o verbo be das outras 3 formas no plural, tá bom? Quando o sujeito for we, o verbo be para esse sujeito é are. We are, nós somos ou nós estamos. Para o sujeito you, segunda pessoa do plural, o verbo be é are. E para they, terceira pessoa do plural, o verbo be é are. Vocês perceberam que you are se repete logo aqui embaixo e you are se repetiu logo no começo? A diferença é porque na frase, quando tiver no singular, frase no singular, you are vai significar você é ou você está. Se a frase estiver no plural, vai significar vocês são ou vocês estão. Então, vai depender do contexto da frase para a gente saber a diferença de you are no singular e you are no plural, tá? Bom, essa é a forma completa ou a forma longa dos sujeitos da frase com os verbos be de cada um. Agora a gente vai ver a forma short, que é reduzida, a forma abreviada de cada um desses sujeitos com o seu respectivo verbo be. Bom, se eu quero reduzir I am, eu coloco junto as duas palavrinhas numa só. E no lugar da letra A, eu coloco o apóstrofo, I'm. Qual das duas formas estão corretas? As duas formas estão corretas. Uma é a forma longa e a outra é a forma short, reduzida, tá? Então, você na frase pode colocar I am ou I'm. Eu sou ou eu estou. You are. Para você fazer a forma reduzida, curta, você junta you are. No lugar da letra A, você coloca o apóstrofo. He is. A forma reduzida, você junta o he com o is e no lugar da letra I você coloca o apóstrofo. She is também. Junta o she com o is e no lugar da letra I eu coloco o apóstrofo, fica she's. Ela é ou ela está. It is. Para fazer a forma reduzida ou abreviada, forma curta, eu junto o it com o is. No lugar da letra I, eu boto o apóstrofo it's. Ele ou ela é ou está. Bora ver a forma reduzida das outras pessoas com o verbo be. Vamos lá. We are. Nós somos ou nós estamos. A forma reduzida fica we're. No lugar da letra A, a gente colocou o apóstrofo, tá? A gente juntou as duas palavrinhas e a gente reduziu numa só. You are. Juntamos you com are. No lugar da letra A, a gente colocou o apóstrofo. You're. Vocês são ou vocês estão. They are. Juntamos as duas palavrinhas. E no lugar da letra A, a gente colocou o apóstrofo, they, ou seja, eles ou elas são ou estão. Em português, a gente também costuma fazer a abreviação de algumas palavras. Por exemplo, copo de água. Se a gente juntar, fica copo d'água. Então, a gente, no lugar da letra A, a gente coloca o apóstrofo. É mais ou menos assim que são as formas reduzidas em inglês, tá? Vamos passar para as outras duas formas que estão faltando? Vimos a afirmativa, falta a negativa e a interrogativa dos sujeitos com os verbos to be. Negative sentences, ou seja, formas negativas. A gente vai acrescentar nas frases sempre a partícula de negação not, que significa não. Então, vamos ver como é que fica? Tá aí os subjects, os sujeitos. I, you, he, she, it, como a gente já viu anteriormente. We, you e they. Agora vamos ver como é que fica junto com o verbo be na forma negativa, tá? Já que a gente já viu a forma afirmativa desses sujeitos com o verbo be. Então vamos lá. Olhem só o que foi que eu fiz. Eu peguei o I, sujeito, coloquei o verbo be de acordo com o sujeito I am e acrescentei o not. Só que eu reduzi. Ao invés de botar I am not, eu juntei o I e o verbo be am. No lugar da letra A, eu botei o apóstrofo e acrescentei o not. I'm not. Tradução, eu não sou ou eu não estou. You. Eu peguei o verbo be para you, que é are, e juntei com o not.
E no lugar da letra O, eu coloquei o apóstrofo, ficou assim. You aren't. Você não é ou você não está. Olha o sujeito he. Eu peguei e coloquei o is, que é o verbo be, e abreviei com not de negação. Ficou is not. Tá? No lugar da letra O, juntei o is com o not. No lugar da letra O, eu coloquei o apóstrofo. She isn't. Juntei o is com a partícula de negação not. Ela não é, ela não está. It, do mesmo jeito. Isn't. Abreviei o verbo to be de it, do sujeito it, com o not. Ficou isn't. Vamos lá ver as outras pessoas. Vamos lá. We are. Só que eu abreviei com not, ficou aren't. No lugar da letra O, eu coloquei o apóstrofo e juntei. We aren't. Nós não somos ou nós não estamos. You aren't. Vocês não são ou não estão. E they aren't. Eles ou elas são, não são ou não estão, tá? Vamos continuar? Falta só um tipo de frase que são as formas interrogativas. Vamos lá. Sujeitos com o verbo to be. Forma interrogativa. Quando a gente faz perguntas. A gente sabe que em português a gente escreve a frase, normalmente lá no finalzinho a gente bota só o ponto de interrogação. Em inglês é um pouquinho diferente. Vamos ver como é que funciona o verbo be, o sujeito e a frase na forma interrogativa, tá? Então, no final da frase, o que a gente coloca nas frases interrogativas? O ponto de interrogação. Mas vamos ver como é que fica. Olha só, em inglês, primeiro vai vir os verbos be, que a gente já conhece, am, are, is, tá? De acordo com cada sujeito, só que o verbo be na forma interrogativa vem sempre no começo das frases. Como assim, teacher? Porque nas frases interrogativas a gente troca o sujeito com o verbo be de lugar. Por exemplo, am I? Eu sou? Are you? Você é ou você está? Is he? Is she? Is it? Então, quando você quer perguntar em inglês, você coloca sempre no começo da frase o verbo be. Do mesmo jeito, os outros sujeitos com o verbo be. Are we? Nós somos ou nós estamos? Are you? Vocês são ou vocês estão? Are they? Eles ou elas são ou estão? Então, na forma interrogativa, o verbo be troca de lugar com o sujeito, ou seja, vem lá no começo da frase e aí o restante da frase continua normalmente com ponto de interrogação. Vamos partir para a prática? Vamos partir para os exemplos? Vamos lá. Example. Olhem essa primeira frase. I am happy. Sujeito da frase, seu verbo be, I am happy. Eu coloquei da forma normal, completa, ou a forma abreviada, I am happy. Eu sou feliz ou eu estou feliz. E a forma negativa dessa frase, como é que fica? Vamos ver a forma negativa? Vamos lá. I'm, que é a forma abreviada, eu abreviei, I'm not happy. Ou seja, eu coloquei, depois do verbo be, a partícula de negação not. Eu não sou feliz. Eu não estou feliz. Vamos ver como é que fica a forma interrogativa? Vamos lá. A forma interrogativa, o que vem no começo da frase? Não é? É o verbo be, de acordo com o sujeito. Am I? Eu sou feliz? É uma pergunta, uma interrogação. Então, na forma afirmativa, sujeito, verbo be, complemento da frase. Posso colocar abreviado ou na forma completa. Na negativa, coloquei o not sempre após o verbo be e o restante da frase. E na forma interrogativa, o que eu coloquei no começo da frase? O verbo be de acordo com o sujeito dessa frase. Bora lá ver mais uma frase. Vamos lá. Olha a forma afirmativa desta frase.
She's ou X, a forma abreviada, eu juntei o she com o is no lugar da letra I, eu botei o apóstrofo. Pode ser ou da forma completa ou abreviada. Então, she is ou she's my teacher. Ela é a minha professora, eu estou afirmando. E a forma negativa? Eu quero dizer, ela não é a minha professora. A gente acrescenta o not. Vamos ver como fica? Negative. She is not. Coloquei ou da forma completa ou na forma abreviada. Ó. Is not. Juntei o is com not e abreviei. Coloquei o apóstrofo no lugar da letra O. Ou você pode colocar da forma completa ou da forma abreviada, tá? She is not ou she isn't my teacher. Ela não é a minha professora. E a forma interrogativa que está faltando? Ela é a minha professora? Como é que fica essa frase na forma interrogativa? O que é que vem no começo da frase? O verbo be de acordo com o sujeito. Então, vai ficar assim. Is she my teacher? Ela é a minha professora? Eu estou perguntando, forma de interrogação, tá? E mais uma frase, vamos lá. Forma afirmativa. They are brothers. Eles são irmãos. Eu não coloquei a forma abreviada aqui, tá? Eu botei na forma completa. Ó, eles são irmãos. They are brothers. Forma afirmativa, eu estou afirmando. E se eu quisesse negar? Eles não são irmãos. Teria que vir o not. Então, vamos ver como é que fica a frase. They are not, forma completa, ou not, ou forma abreviada do are com not, aren't. They are not ou they aren't brothers. Eles não são irmãos. Estou negando. E como ficaria esta frase na forma interrogativa, na dúvida, na pergunta? Como que ficaria? O que vem em primeiro lugar nas formas interrogativas? O verbo be de acordo com o sujeito dessa frase. Então, a forma interrogative vai ficar Are they brothers? Eles são irmãos? Aqui é interrogativo, tá, gente? Ficou um pouquinho esquisito, mas é interrogativo. Are they brothers? Eles são irmãos? Então, a gente acabou de ver as 3 formas e também viu as formas abreviadas dos verbos to be que a gente já tinha estudado, revisamos e vimos a forma abreviada, as formas negativas e formas interrogativas. O que eu vou pedir sexto ano para vocês fazerem para mim? Vamos lá, acompanhem comigo na tarefinha de casa para vocês me mostrarem depois. Relembre e estude os verbos to be na forma contraída, é a forma short, reduzida, tá? Então, você vai relembrar e estudar os verbos to be na forma reduzida, short, vistos nesta videoaula, que está lá na page 168, ou seja, na página 168, capítulo 2. Então, vocês vão rever tudo que a gente viu lá nessa página. E também responder a page 31. Responder a página 31. Ok? Bye, bye!